Você está ouvindo Careca Cast. Salve galera, tranquilo? Esse espaço aqui de início é para leitura do feedback de vocês, e-mails, divulgação e jabá. Se você tem algo a dizer sobre o episódio e gostaria que eu lesse na semana seguinte, é só mandar um e-mail para carecacast@gmail.com. Como estamos no início, não temos ainda o que divulgar de terceiros, então deixo aqui 2 recados. Se você gosta de poesia, poema e contos, uma leitura mais leve e rápida, dá uma olhada no meu Instagram de poesias, @opoetacareca. Está um pouco desatualizado, mas tem algumas coisas interessantes que eu escrevi de coração lá. Visite também minha conta no Medium. Se você não sabe o que é o Medium, é um site que une textos e autores de todo o mundo, sobre diversos temas. Política, notícias, autoajuda, ficção e vários outros. Eu escrevo alguns contos e a maioria está disponível lá na minha página. O endereço é Medium, se escreve medium de macaco, .com/@opoetacareca. Fique agora com o episódio. Então, velho, nos meus tostões de hoje, o tema é escrita. Escrita e processo criativo, né? Bem-vindos aí a mais um CarecaCast. Eu sou João Paulo, estudante de jornalismo, e eu tô aqui falando bosta pra vocês. Espero que entretenha algum pouquinho aí, enquanto você lava prato, varre a casa ou, sei lá, tá jogando alguma coisa e tá ouvindo um podcastzinho pra dar uma relaxada. Bom, o tema de hoje é escrita e processo criativo. E como vocês sabem, provavelmente ouviram na introdução aí do episódio, eu escrevo poemas, escrevo contos. E é isso, eu vou falar um pouquinho disso hoje. Inclusive eu perguntei no Instagram se vocês gostariam que eu gravasse a leitura de contos, não só meus, mas também de outros autores. E provavelmente vão ser autores que vão estar sendo domínio público, porque desenrolar as questões de direitos autorais é uma complicação, então provavelmente vão ser contos que estão em domínio público. E também meus, né? E também de colegas escritores aí, que eu tenho alguns amigos que escrevem, também é interessante. Bom, eu gosto de dizer que os contos que eu escrevo vêm da parte mais racional minha, que vem da parte da minha cabeça, do planejamento, da razão, porque eu planejo, eu penso no que eu estou fazendo. E os poemas é mais voltado para o coração, para o sentimento, para o que eu quero botar para fora. Então, isso consequentemente, isso tem um peso muito grande no processo criativo, porque são 2 tipos de textos bem diferentes, que eu gosto de fazer os 2, então, e a inspiração dos 2 são bem distintas. Quando eu escrevo os contos, eu procuro narrar a cena com cuidado, com os detalhes, mas ser um pouco detalhista, mas sem exagerar muito, porque para não ficar maçante também, porque o conto é uma coisa que tem que ser um pouco mais rápida, um pouco mais curta realmente, e que prenda logo a atenção, então não pode ser uma coisa extremamente detalhista. E explorar o sentimento dos personagens e relacionar isso com o ambiente. E há um planejamento na história, sem dúvida, principalmente no que se refere ao fim dela. Quase todas as vezes eu já sei o que vai acontecer no fim da narrativa. E assim, o ponto de inspiração maior para mim é a conclusão do que eu estou descrevendo. Muitas vezes eu já começo sabendo o fim, ou pelo menos tenho ideia do que eu quero trazer no fim. E se eu for dar exemplos de inspirações para minha narrativa e para o que eu gosto de escrever, o primeiro que vem à cabeça é Dan Brown, do Código da Vinci, porque ele tem muitas críticas em relação à criação dele, aos livros dele, porque, querendo ou não, são livros muito parecidos.
Todos eles, a maioria. Não posso dizer todos porque vai que tem um e tal. Eu não li todos também, mas li muitos. E a história se repete bastante, no sentido de que é sempre o mesmo protagonista, o professor lá, Robert Langdon, professor de História da Arte. Não lembro se é de Oxford, Harvard, não lembro. A história é sempre o seguinte, tem esse professor, o Langdon, e sempre tem uma mulher com ele, uma mulher, todo o livro muda, uma musa diferente, que é sempre descrita como uma mulher muito bonita e tal. Então tem esse casal, que tem que resolver charadas, mistérios, todos relacionados à história, à arte, à religião. E sim, realmente são muito interessantes, traz uma carga cultural bem forte. Mas assim, é esse casal correndo contra o tempo, resolvendo mistérios. E é isso, todo livro. Tá ligado? Todo livro dele é isso. E assim, Azaghal do Jovem Nerd, ele até comenta que assim, é um livro pipocão, tá ligado? Eu ouvi em algum podcast, algum Jovem Nerd aí, Nerdcast, que ele fala que é um livro pipocão, que você lê tipo um filme mesmo pra relaxar. E é um livro mais dinâmico e tal. Assim, eu gosto bastante da carga histórica e tudo mais, e assim, a forma como ele descreve as coisas, descreve as obras de arte, os lugares, os diferentes países que os personagens frequentam e tal. É uma narrativa que eu gostei, é bastante interessante de ler, bastante gostosa de ler, e eu tenho como uma expressão muito forte na forma como eu descrevo as coisas. Eu me divirto lendo os livros dele, e foi dele que eu tirei muito minha forma de escrever mesmo as histórias. E outra grande inspiração é o contista mineiro Rubem Fonseca, que faleceu inclusive esse ano de infarto aos 94 anos. De Rubem eu não tirei a parte técnica da escrita ou a forma como ele conta a história, propriamente dita. Mas eu tirei, mas não tirei como tirei de Dan Brown. Dele eu pesquei a forma mais de pensar, a parte sádica, fatalista, inesperada das histórias dele, os plot twists que ele bota na maioria dos contos dele. Eu achei muito, muito interessante quando eu li, principalmente quando eu li a primeira vez. Um dos primeiros contos que eu li foi Os Anjos das Marquises, que me impactou muito, tá ligado? Eu gostaria de ler aqui pra vocês, mas daria problemas com direito autoral. Rubem Fonseca, ele tem histórias incríveis, velho. Muito, muito, muito boas. Tem livros mesmo, livros mais longos e tal, mas ele também tem muitos contos. E, velho, ele explora muito assim, humanidade no sentido de não direitos humanos, mas no sentido de que nós somos animais e a gente tem instintos e ele explora muito coisa de traição, de assassinato, de vontades, de desejos, e é uma parada que é muito interessante. Ele não é tipo Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues eu tava lendo muitos... Tem uma época que eu tava lendo bastantes contos de Nelson Rodrigues, e Nelson Rodrigues é basicamente uma síndrome de corno, porque tudo que eu lia dele era alguém que traiu alguém que queria trair, alguém que deixou de trair, alguém que teve filho, tem duas famílias, ou que... Tá ligado? É só síndrome de corno. É muito massa. Muito massa também. Mas é só ele... Pelo menos os que eu li, ele explorava muito mais essa questão de Gaia. Mas sim, muito bem escritos. Tem alguma inspiração dele também. Nelson Rodrigues, que inclusive é jornalista, se eu não me engano. E as minhas poesias, como eu falei, são ditadas pelo coração. É uma coisa meio piegas, talvez, cafona também, provavelmente. Mas assim, é verdade, porque na minha terapia, inclusive, uma vez eu disse que as inspirações para meus poemas é um incômodo. E não a vontade de contar uma história mesmo, é uma coisa que eu tenho que botar para fora. Mas assim, talvez o incômodo seja parte da inspiração. Muitas das poesias que eu fiz foi sim por causa de coração partido, de dor, de saudade, infeliz, até um alto flagelo, raiva também. Mas quando eu parei para ver, depois que eu disse isso, eu parei para ver as coisas que eu escrevi, e muitas delas
muitos poemas que eu escrevi são puramente para enaltecer as musas que passou pela minha vida. E, de novo, piegas, cafona, assim, mas já aceitei que eu sou meio cafona. Porque, assim, eu falo musas porque são musas mesmo, porque, sei lá, na mitologia grega, as musas eram entidades, né, deusas, não sei, que instigavam a criatividade, que inspiravam mesmo. Então, as pessoas, as mulheres com quem eu me relacionei, sem dúvida alguma, todas me inspiraram de alguma forma e eu criei um poema, com certeza mais de um poema para cada uma delas. E assim, porra. E eu acho que assim, fazer esses poemas é sim parte do cortejo, parte do jogo lá, do relacionamento e tal. Mas é, acima de tudo, uma coisa mais pura, uma coisa que eu quero botar pra fora, que eu preciso expressar. Da mesma forma que acontece quando essas musas viram passado, né? Aí volta a escrever sobre a dor da saudade. E o incômodo volta a tomar conta e vira a força motriz das minhas inspirações, da criação, dos poemas e tal. Eu escrevi muito sobre saudade, sobre passado, a dor da falta. Também escrevi sobre, sei lá, como eu sou egoísta e como esse aspecto da minha personalidade me incomoda. Já escrevi sobre um casal que eu vi no fim de festa, que me moveu e eu quis criar alguma coisa. Já escrevi... Uma vez eu estava num ônibus indo para a faculdade, quando um poeta de rua subiu no ônibus e começou a declamar umas paradas, falar uns negócios que eu fiquei muito, velho, fiquei muito impressionado e movido, e eu, vou escrever sobre esse brother também. Aí eu escrevi sobre esse poeta. Poeta de Muribeca, inclusive. Poeta de Muribeca. Mas eu acho que, acima de tudo, escrever é uma terapia, velho, porque é incrível se expressar. E como o Bal mesmo diz, o participante do último podcast, meu grande amigo Bal, é importante se expressar através da arte, seja como for, não importa a técnica, não importa conteúdo, não importa meios, não importa você botar pra fora. E é um processo de autoconhecimento, ajuda no processo de autoconhecimento. E é muito massa isso. E assim, escrever é uma terapia, sem dúvida alguma. Inclusive já aconteceu muito de eu simplesmente escrever alguma coisa por incômodo, justamente por incômodo, nessas situações em que eu escrevo alguma coisa, tenho que botar pra fora, desabafar de alguma forma. Muitas vezes não tem nem rima ou é uma coisa mais de expressão mesmo, e às vezes, sei lá, escrevo e esqueço que escrevi, ou apago, ou sei lá, só pra botar pra fora mesmo, e depois nunca mais toco, tá ligado? Então, escrever é uma terapia até pra quem não sabe escrever, velho. Então, eu incentivo muito todos a botarem pra fora. E eu vou mandar agora um pedacinho uma poesia minha, que tá no livro que eu tô escrevendo, a coletânea de poesias. Que o nome dessa coletânea vai ser Jovens Contos. Jovem porque é sinônimo de novo, ou parecido com novo. E além de eu ser novo, são poemas... São poucos, então são novos. Enfim, Jovens Contos. Achei interessante, achei bom botar esse nome. Mas de qualquer forma, vou ler aqui esse poema que eu escrevi no fim de 2017. Foi uma coisa que saiu, uma coisa positiva que saiu em um momento muito complicado da minha vida. Que foi para, de novo, uma das musas que passou pela minha vida. E, bom, aqui vai. O nome do poema é Verde Meio Seco. Então, lá vamos nós. Foi gostoso ver a cor deles, dos seus olhos verdes, quando estamos a sós. Leve como tem que ser, sem cobranças até o amanhecer. Dando gosto do que poderia ser. Eu me vou, mas te levo comigo. Pelo menos um pedaço, e deixo isso contigo. Inesperado sentimento esquecido
finalmente enriquecido pela sua boca, pelo seu toque, pelo vinho que bebemos e pelo abraço que recebemos. A leveza que tens me dá vontade de descobrir como seria te ter só para mim. Mas não se assuste nem mergulhe em um poço negro que seria o pensamento apressado. Através deste, deixo bem claro o que vivi, mostrando o que senti, sem te apertar ou te levar daqui. Se um dia nos cruzarmos de novo, poderia você, e não mente, me dar a honra de te fazer sorrir novamente. Um beijo e um cheiro nesse seu cabelo escuro, nesses seus olhos verdes, nesses seus olhos doces como mel. Espero de novo um dia te ver no meu céu da boca. Como eu falei, esse aí foi um momento muito complicado, mas uma coisa positiva que saiu. Seguido dele, eu escrevi uma série de outros poemas bem mais escuros, bem mais trevosos, se eu posso dizer. Bom, agora vamos às recomendações de música, filme, série e livro, assim como eu fiz da última vez, e eu pretendo fazer disso uma constante nos episódios dos meus tostões. Ainda nessa vibe meio sentimental, eu recomendo o disco In the Wee Small Hours, do estadunidense Frank Sinatra. Esse CD tá naquele livro de 1001 discos para ouvir antes de morrer, e eu concordo, se você ainda não morreu, deveria ouvir. Se não souber inglês, ou não entender muito inglês, acho válido ler a tradução das letras, porque move muito a pessoa, mesmo que um pouco. São músicas bem sentimentais que todo mundo se empatiza, em qualquer nível que seja. É um CD também que me marcou um bocadinho, porque eu vi esse CD pela primeira vez no início do último relacionamento que eu tive, no último relacionamento sério que eu tive. E assim, ele é um puta CD, mano. In the Wee Small Hours, de Frank Sinatra. Tem no Spotify, tu acha fácil, tem no YouTube também. É muito massa. Vai lá ouvir. Depois de ouvir esse podcast, vai conhecer esse CD. De longa-metragem, nesse tema aí de escrita, de autores e tal. Eu recomendo o filme As Palavras, que é de 2012, ou The Words in English. As Palavras. O protagonista é interpretado por Bradley Cooper, que também teve naquele filme lá A Ressaca, não lembro, que a galera bebe pra caralho e esquece as coisas. A sinopse desse filme é a seguinte: o personagem de Bradley Cooper é um autor em crise que está com dificuldade para publicar seu primeiro livro, e aí ele acaba encontrando um manuscrito que não tem nome, sem dono, e ele acaba publicando esse manuscrito como se fosse dele. E assim, é uma trama simples, mas ela tem todo um rolê na história por causa disso. E a história narrada, acho que é bastante chamativa para esse tema de escrita, de criação e tal. E assim, o livro é um filme interessante, não é um filme que vai ser candidato ao Oscar, nem foi candidato ao Oscar, nem nada. Mas é um filme legal, nesse tema de autoria, de livros, literatura e tal. A série que eu recomendo é, na verdade, um anime do mesmo criador de Death Note, que na minha opinião é o melhor anime já feito. Indico o nome do anime é Bakuman. É a história de dois amigos que querem se tornar mangakás de sucesso. Mangakás são os quadrinistas, cartunistas japoneses, não necessariamente japoneses, mas que criam mangás. O desenvolvimento da história é bem envolvente, extremamente envolvente, sempre mostrando os desafios dessa carreira de mangaká. E assim, é muito legal mesmo. Não é cansativo, são muitos episódios, mas não é nem um pouco cansativo. São 3 temporadas, cada uma tem 25 episódios. E assim, é bem legal, velho, é bem legal, porque mostra a tenacidade que os personagens têm de seguir o sonho, de criar conteúdo, que no caso é fazer mangás, que é muito forte no Japão.
Mas assim, puta anime, mesmo se você não goste muito de anime, é uma história acho que interessante. E talvez se você se interessa pelo tema de livros, quadrinhos, essas coisas. É massa, recomendo. Bakuman, o nome. Pra você assistir esse anime aí, eu não posso dizer pra que você... Tem naquele Crunchyroll, né? Eu não posso dizer pra você piratear, mas tem no Crunchyroll, que é uma plataforma paga, tal qual Netflix, só que pra animes. Mas assim, vamos dizer que na internet você acha. Bom, isso é chuva? Bom, em um episódio sobre a arte de escrever, recomendo um autor, agora recomendação literária, né? Recomendo o autor que mencionei no início, Rubem Fonseca, e o livro A Confraria dos Espadas, que é um livro que reúne contos extremamente impactantes, de narrativa fluida, uma narrativa inesperada, como eu comentei antes. E assim, como eu falei, é uma das minhas grandes inspirações. Esse livro em específico é uma grande inspiração. Puta livro, velho. Puta livro. Tem pra vender em tudo quanto é canto. Mas assim, você acha na internet e tem pra vender em tudo quanto é canto. É muito massa, muito massa. Esse livro em especial, se eu não me engano, são 8 contos. Assim, muito bom, é muito bom. Você não tem noção do quão bom são esses contos, velho. É muito bom. Muito bom. Porque se eu começar a contar qualquer um deles, estraga, tá ligado? Mas é muito bom, super recomendo. E nessa, com a chuva que começou agora, e vai ficar bem ruim de gravar, eu fecho o episódio. É isso aí, velho. Fica aí mais um episódio dos meus tostões, onde eu fico aqui falando bosta pra vocês. E alguns de vocês ouvem, e eu fico muito feliz com isso. Obrigado pela audiência. E, bom, se puder, fiquem em casa, lavem as mãos e não se aglomerem. Valeu!